Salve, mirmidões! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar sobre maneiras de você conseguir tolerar volumes de treinos maiores. Ou seja, você viu os meus vídeos, está aprendendo comigo e percebeu que de fato aquele extremismo de achar que você não consegue se recuperar de nada acima de um volume de treino de iniciante foi um caminho errado que você tomou nas suas decisões de treino e agora você quer melhorar os seus treinos para você ter mais resultados, já que pelo menos até por volta de 20 séries semanais por grupamento muscular, a ciência já nos mostrou que não há aqueles retornos decrescentes relevantes e que conforme você sobe o volume, você tem uma vantagem. Então, de 8 para 14, 16 séries, você vai conseguir mais hipertrofia. Por outro lado, é bem possível que de 20 para 30 séries você não consiga tanta mais hipertrofia, porque não são nulos, em comparação com quanto você vai precisar de fazer de trabalho dentro da academia e se recuperar e etc. Se você é o cara que vai morrer abraçado com a crença de que você não consegue se recuperar do que mais de que 8 séries, tudo bem, beleza, se quiser deixar aí no comentário a sua opinião, discordando, vai ajudar o vídeo a engajar e chegar em mais pessoas, mas eu não vou querer te convencer disso. Então não ache que se você comentar aqui, eu vou ficar lá nos comentários querendo te convencer a subir o seu volume, porque o shape é seu, a hipertrofia é sua, o treino é seu, você faz o que você quiser da tua vida. Quem tá deixando ganhos na mesa não sou eu, nem os meus clientes de consultoria. Então, ó, por mim, tanto faz. E se você quer melhorar a sua capacidade de treino, os seus resultados, sem precisar aprender todas essas coisas que eu ensino aqui no YouTube, ou então você quer aprender elas, mas não quer ficar pensando na hora de montar o seu plano, venha para minha consultoria direto comigo, feedbacks semanais, sem intermediários, eu vou te entregar o máximo de resultados possível dentro da sua individualidade e objetivo, só clicar aqui no link da descrição. Então, primeira coisa de tudo, use repetições na reserva. O pessoal idealizou a falha, né? Que na verdade, e eu gostaria de abrir um parênteses aqui, se você parar para pensar, a ideia de que se você treina em baixo volume você tem que chegar na falha em todas as séries, ela é burra por si só. Porque se você já está se submetendo a menos séries, opcionalmente, então eu vou fazer menos volume, porque eu acredito que esse menos volume vai permitir eu ficar mais forte, e isso vai me dar mais hipertrofia. Se você acha que é assim, se você chega na falha em todas as séries, você performa menos em todas as séries seguintes. Só que se você faz poucas séries, você não quer performar menos, você quer performar mais. Então, claro que isso aqui é completamente extrapolativo, mas digamos que para cada uma repetição que você chega na falha máxima, numa série, você perde 2 na série seguinte. Como isso tem lógica se você faz poucas séries? Então, a falha, ela serve única e exclusivamente para você saber onde é a sua reserva. Essa é a única utilidade dela. A partir do momento que você sabe onde é a sua reserva, usem repetições na reserva, parem de ficar fritando o sistema nervoso central de vocês, parem de ficar acumulando fosfato inorgânico, inibindo sua medula, diminuindo o estímulo de neurotransmissores de drive e aumentando os relaxatórios. Pare de ficar hiperativando o órgão tendinoso de Golgi, enfim, todos esses mecanismos de fadiga do sistema nervoso central que diminui sua capacidade de produção de força, sua capacidade de recuperação e recrutamento de fibras do tipo 2. Então, e outra coisa, hein? Detalhe, muitas pessoas acham que estão usando repetições na reserva, só que na verdade não estão por causa do ego. Então o que que é? Aquele cara que ele bota um peso e ele quer porque quer fazer 8 repetições com aquele peso. Só que aquele peso não são para 8 repetições. Talvez se ele colocasse 2,5 kg a menos, 5 quilos a meio, 5 quilos a menos, sairia 8 repetições, mas ele quer aquele peso redondo, sabe? Tipo, cheguei nas 5 placas, esse tipo de coisa. E daí ele faz 2 forçadas ali no final, que ele não falhou completamente, porque a repetição não parou no meio do caminho. Mas, por exemplo, no Matibar, ele dá aqueles 2 trancozinhos assim com o tronco, sabe? Tira o peito do encosto para conseguir essas 2 repetições que ele acha que ele tem que fazer. Isso já é falha. Porque se você não desse esse trancozinho,
você não teria feito a repetição. Então entendam que falha é quando você não consegue fazer uma repetição a mais sem ajuda externa e sem roubar, sem deformar a execução. Se você dá trancozinho, você deformou a execução, é falha. Então, coloca a sandalia da humildade, revise suas séries se você acha que está deixando repetições na reserva, e se você chega na falha, comece a deixar repetições na reserva, sua capacidade recuperativa vai melhorar e você vai conseguir aumentar o seu volume de treino para melhorar os seus resultados. Segundo ponto, descanso excessivo entre as séries. Nessa noia de performar e levantar cada vez mais peso, o pessoal tem alongado demais os descansos entre as séries. Então aquele negócio lá, o Cibo descansa de 3 a 5 minutos num levantamento terra. Cara, beleza, você fazer isso no agachamento livre, num terra, às vezes numa remada curvada livre, mas pô, se você é um science-based lifter e faz todos os seus exercícios em maquinário, você não precisa descansar de 3 a 5 minutos. A gente tem evidências científicas mostrando que de 1,5 minuto para 2 minutos teve melhora de performance. De 2 minutos para 3 minutos não teve melhora de performance, apesar de ter tido uma melhora na percepção de esforço. Então a pessoa sentiu que fez a série mais fresh, né? Mais, olha, eu usando termos em inglês, ai meu Deus. Só que ela não tirou mais repetições do que ela tiraria com 2 minutos de descanso. Então, eu vou usar um exemplo de outra atividade que às vezes fica mais fácil para vocês entenderem quando a gente faz essas analogias. Se você treina jiu-jitsu e daí você pega e faz um sparring com um colega e você descansa 5 minutos para o próximo sparring e você sempre faz isso, você sempre vai ter a mesma performance. Se você pega e passa a descansar 2 minutos, 1 minuto para o próximo sparring, num primeiro momento, você vai mais cansado para o sparring, mas você vai forçar o seu corpo a se adaptar, sua capacidade de recintos de ATP, né, recuperação energética e tudo mais. Até mesmo o seu cardiorrespiratório, né? Na musculação isso também é válido, porque a gente muitas vezes faz exercícios compostos, e vocês devem ter ouvido agora um carro acelerando na rua, exercícios compostos que têm uma demanda cardiovascular também. Então, você treinar a sua capacidade recuperativa, cronometra, cara. Crava ali, 2 minutos, é 2 minutos, é 2 minutos. Uma hora seu corpo vai condicionar, uma hora seu corpo vai se adaptar. Porque você consegue ver, por exemplo, o pessoal de outras atividades, como CrossFit, que tem uma capacidade recuperativa absurda, performando numa sequência de exercícios. É claro que eu não estou falando para vocês fazerem isso para hipertrofia, mas levantando pesos que muito marombeiro não levanta e nunca conseguiria jogar para cima no clean press, e o cara tá lá fazendo aquela rodada de vários exercícios. Então, a capacidade recuperativa, essa velocidade de capacidade recuperativa, de recintos de ATP, é treinável. Isso é treinável. Terceiro ponto, como eu já pegando o gancho, treine o seu cardio. Claro que o cardio ele não tem uma correlação direta com a recintos de ATP. Então, assim, uma pessoa que é muito bem treinada de cardio, às vezes ela vai fazer uma série e daí com 1 minuto de descanso ela já sente que ela tá tranquila para fazer a próxima. BPM já baixou e tal. Isso não necessariamente significa que ela vai performar o máximo que ela pode. Eles são correlacionados, mas não diretamente. Então, nessa situação de uma pessoa muito bem treinada de cardio, eu aconselharia ela a calma, descansa os 2 minutos, não tem problema. Você já está se sentindo bem com 1 minuto, espera mais 1 minuto e faz o exercício. Agora, quando a pessoa não é treinada de cardio por negligenciar isso, e ela passa a fazer cardio, a sua capacidade recuperativa melhora absurdamente, especialmente em exercícios compostos. E eu consigo falar isso por uma experiência própria, assim, que eu vivi muito claramente. Quando eu era só marombeiro e ia fazer levantamento terra, eu demorava 5 minutos para conseguir ficar bom para a próxima série. Depois que eu fui para o jiu-jitsu e passei a utilizar o levantamento terra na minha preparação física para o jiu-jitsu, eu ficava pronto para a próxima série em 1 minuto e meio. Eu tinha que me resguardar, né, nessa de cronometrar 2 para ir fazer a série, porque se dependesse do meu BPM eu já estava pronto assim, quase de imediato. Então, treine o seu cardio, isso vai ajudar você a tolerar mais volumes. E eu farei um vídeo sobre como fazer uma progressão de cardio de maneira bem lúdica e inteligente, aguardem. Outra questão, horizontalize seu volume, né? Então, o que é horizontalizar o volume? Distribuir ele de maneira inteligente na semana.
Isso vai permitir com que você performe melhor nesse volume e se recupere melhor dele. Isso aqui é um ponto que eu estou levantando porque é válido citar, mas eu imagino que todo mundo que me segue aqui já faz divisões de frequência pelo menos 2 vezes na semana. Daí eu vou trazer um vídeo também mostrando que frequência de 3 vezes não tem vantagem em relação a 2 vezes, apesar daquele gráfico do Chris Bursley que extrapolou o resultado em ratos por causa de um estudo recente que saiu. Mas saibam que assim, treinou o músculo 2 vezes na semana, você já está num cenário muito bom de recuperação. Se você já faz isso, então se atente a esses outros pontos que eu estou trazendo nesse vídeo. Outra coisa é, se você está passando por esse processo de querer tolerar melhor volumes mais altos, e você eventualmente, por exemplo, você faz, vamos colocar assim, o seu treino os seus exercícios. Deixa eu dar um exemplo aqui bem clássico. Você faz full body 3 vezes na semana e você acha que você não vai se recuperar mais do que isso. E daí todos os seus exercícios de peitoral são padrões de press, enfim, variando o perfil de resistência, inclinação e tal. Você quer aumentar o seu volume, você quer colocar um quarto dia de full body, ou você quer continuar treinando 3 dias e colocar mais exercícios. Vá pelos isolados, priorize uma escolha mais inteligente de exercícios do ponto de vista de isolados. Ah, você faz num dia, por exemplo, perna, você faz num dia extensora, no outro dia stiff e no outro dia um padrão de agachamento. Ah, coloca ali uma cadeira flexora, uma mesa flexora, abdutora, adutora, enfim. Na hora de você fazer essa subida gradual de volume, né, que eu já vou falar aqui também sobre, faça essa escolha inteligente de exercícios. Primeiro comece pelos exercícios que têm uma menor demanda do sistema nervoso central, mas eu imagino que a maioria aqui já prioriza maquinários e etc. Então, é só mesmo essa questão da diferença entre os isolados e compostos, que é uma coisa que vocês podem levar em consideração. E diferentes splits de treino, que eu acho que também é uma coisa que quem me segue aqui muitas pessoas já sabem, mas é sempre válido falar, porque sempre tem gente nova. Se você vai fazer um treino full body 3 vezes e você eventualmente repete o mesmo treino 3 vezes na semana, e daí eu vou usar o mesmo exemplo que eu já utilizei, mas obviamente isso vale para qualquer divisão de treino, upper lower, PPL, enfim. Em vez de fazer o mesmo treino 3 vezes na semana, faça 3 treinos diferentes, com exercícios diferentes, e daí se você vai aumentar para 4 ou para 5, você vai fazer 4 ou 5 treinos diferentes, né? Porque além das vantagens de você ter uma hipertrofia potencialmente mais homogênea, né, por atingir o músculo de diversas maneiras, vetores de força, perfis de resistência, ainda que a gente não tenha evidências científicas sólidas sobre essa questão da hipertrofia heterogênea, é, você possivelmente também, que é uma coisa que a gente não tem evidências sólidas, vai dissipar um pouco mais a fadiga por questão de dano muscular. Porque assim, um exercício que tem um pico de torque na parte mais contraída, em comparação ao exercício que tem um pico de torque na parte mais alongada, esse exercício aqui vai gerar mais dano muscular na parte mais alongada do músculo, ainda que ele gere dano no músculo todo e todo o músculo trabalhe, né, no movimento, e vale a mesma coisa para esse outro exemplo que eu dei. E também isso se trata dos acúmulos de metabólitos nas células musculares ali, fosfato inorgânico, etc. A parte que mais trabalha do músculo vai ter maior acúmulo, os neurônios que ativam as fibras daquela parte do músculo vão ter uma maior fadiga através desses mecanismos. Então, teoricamente, que é uma coisa que a gente não tem comprovação, quando você tem essa variação de splits de treino, você tem uma dissipação de fadiga mais inteligente. Daí, o outro ponto é o aumento gradual de volume. Então, suba gradualmente as suas séries, assim como você progride gradualmente os seus pesos. Não vá lá e, por exemplo, coloque uma série a mais em todos os exercícios de todos os treinos. Faça, por exemplo, às vezes você pode dividir o seu treino entre exercícios compostos e exercícios isolados. E daí, nos exercícios isolados, você quer dar um pequeno passo ali de camada de volume. Em vez de você colocar, você está fazendo 2 séries de trabalho por exercício, em vez de você colocar pular direto para 3 séries, coloca 2 séries e uma back-off. Então, os compostos você continua fazendo 2 séries, e daí nos isolados você faz 2 mais um back-off.
E daí você vai, espera passar algumas semanas, percebe que a sua progressão continuou e conseguiu se estabilizar com esse volume extra, e você pode pegar e adicionar uma back-off nos compostos também. E daí passa mais algumas semanas, e daí você pode pegar e trocar essa back-off dos isolados por uma terceira série normal, e daí quando você tem um volume acumulado na quantidade de dias que você está treinando, que você acha que já é bastante, e você quer aumentar a quantidade de dias, você pega esse mesmo volume e distribui em mais dias. Então, se você estava treinando 3, você passa a treinar 4. E assim por diante. Outra coisa são a utilização de cluster sets, né? Eu dei o exemplo da backoff, mas cluster set também é uma ótima maneira de você incrementar volume, porque a função principal dos pequenos descansos entre as séries fragmentadas são dissipação da fadiga. Então, digamos que você já faça upper lower, e você quer incrementar volume, você faz 2 séries de trabalho normais em cada exercício. Faz um upper lower em séries normais, essa é clássica, né? E faz o outro upper lower em cluster, com uma quantidade de blocos de cluster que ultrapasse a quantidade total de repetições somadas que você faria nas suas 2 séries de trabalho normal. E você pode utilizar os clusters para ir subindo o volume, e daí eventualmente você sobe para 5 dias na semana e distribui esse volume em 5 dias, e daí repete o processo que eu falei anteriormente. E, por final, é importante saber que os seus pesos podem reduzir no começo, sim. Se você faz uma determinada quantidade de séries, você tem um acúmulo de fadiga e um ganho de força. A partir do momento que você aumenta as séries, esse ganho de força ele pode aumentar também, porque a gente tem que, às vezes, quando você aumenta a quantidade de séries, você aumenta o ganho de força, mas há um platô. Então, ele, às vezes, pode diminuir a velocidade num proporcional à quantidade de séries que você colocou. E se você está muito destreinado por causa que você veio de um extremismo muito grande de low volume, os seus pesos podem se reduzir no começo, mas logo depois eles voltam a subir, assim que o seu corpo passar por todas essas adaptações. Aquela frase clássica: você pode ser fresco, mas seu corpo não é. Ele vai se ajustar, vai se adaptar a essa demanda e vai buscar produzir mais miofibrilas, vai buscar ter um aprimoramento do sistema nervoso central para ativação das fibras, e não tem problema nenhum isso acontecer se você aumentou esse volume dentro da margem que eu falei, que não há retornos decrescentes relevantes, né? Então, a meta-regressão do Pilland, que a gente sempre vai citar quando falar disso, porque ela é o estudo que melhor analisou até esse momento esse assunto, já que ela é de 2025, por volta de 20 séries semanais por grupamento, você não tem um custo-benefício ruim quando você aumenta as séries. Então, dentro dessa margem, ainda que você diminui um pouco o peso que você está utilizando, você tem que lembrar que a partir do momento que você aumentou as séries, você aumentou a carga de trabalho total e, por consequência, aumentou o estímulo de hipertrofia. E assim que o seu corpo se adaptar a esse volume novo, a progressão vai retomar. Então, não tem problema nenhum. E para finalizar, os 5 pontos que eu falei no último vídeo que eu falei sobre recuperação, que ele provavelmente vai estar por aqui na tela, porque essa é a tela final, já que nesse momento eu estou finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima.